Boa noite, colegas. Boa noite, professores. É um prazer estar aqui com vocês. Vou apresentar minha socialização sobre educação e sexualidade. E também vou colocar para vocês como eu vou dividir o meu tempo aqui. O primeiro tópico serão sobre aspectos históricos sobre a sexualidade. No segundo, sobre as perspectivas dos temas contemporâneos transversais da BNCC. No terceiro, vamos falar sobre sexualidade na infância, principalmente, que foi o meu campo de estágio, né? A gente sabe que tem juventude, adolescências, adultos e velhice, mas vou fragmentar nos anos iniciais do ensino fundamental. Vou colocar como foi a minha experiência na docência em relação a esse tema de orientação sexual. Vou falar um pouco do livro que eu procurei trabalhar, né? E que vocês vão ver que não foi aceito, não o livro em si, mas não foi aceito inserir a educação sexual como orientação no período de estágio. E vou falar também o porquê que eu adotei um livro, que é o Gogô de Onde Vêm os Bebês, para essas crianças, para a gente conseguir explicar de uma forma muito lúdica para elas em relação ao tema de sexualidade. Iniciamos agora sobre os aspectos históricos da sexualidade. Desde séculos atrás, havia muito constrangimento em se falar de sexo. E o livro de John Zimmerman, que fala da história da educação sexual, diz claramente que a educação sexual acontece a todos, aos 7 bilhões de pessoas do mundo. Então, nos afeta de uma forma muito íntima, onde o sexo deve ser mais discutido, e não como era somente discussão em casa ou que evitava se falar sobre o assunto. Em 1835, um reverendo de Massachusetts, ele chama a masturbação de pecado secreto, e que ele poderia causar perda de memória ou fraqueza mental. Já em 1873, com a lei Comstock, torna ilegal comprar, vender ou enviar coisas obscenas nos Estados Unidos. Após isso surge o movimento de higienização social, fala-se um pouco mais sobre a saúde e higiene, sobre prostituição, combate às doenças IST, gravidez, muitas palestras de médicos. Teve o programa Ella Flagg Young, que foi a primeira educadora a levar as escolas criando o programa de educação sexual nos Estados Unidos, em Chicago. Em 1914 a gente teve o primeiro filme e o Ministério da Guerra, devido à multiplicação dessas doenças venéreas, né, dentro desse período de guerra, então faziam treinamentos com soldados para que eles soubessem se prevenir, né, tivesse a orientação sexual. Em 1918 teve a lei do Plano Americano de doenças venéreas, né, foi uma revolução também de direitos civis, né, iniciou. Em 1947 se tratava um pouco mais sobre o amadurecimento, né, human growth. E tivemos também uma inversão dos Estados Unidos, que sempre cotava como ser individual essa questão de sexualidade. Ele colocou que seria coletivo, como a Europa também estava fazendo, né? Levando os problemas como sendo coletivos e não mais individuais. Né? A Escandinávia também tinha os problemas, mas continuou levando sendo individual, ou seja, uma outra doutrina, uma outra escola, um outro tipo de situação, né, dos sexos e desvios que ocorriam. A gente entende que teve muita quebra de tabus em respeito à masturbação, menstruação, homossexualidade, feminismo, casais interraciais, grupos religiosos com, sei lá, grupos religiosos rompantes, né, ou enfrentantes, né, eram muito contra. Tivemos
educação de abstinência, que também é um quesito, né, que, querendo ou não deixa de se tratar de uma educação sexual, né, o direito a dizer não, e também escolas britânicas, né, de educação sexual surgiram em 1976, escolas britânicas com obrigatoriedade curricular. A OMS nos anos 70 e 80 fala sobre vida sexual saudável. Em 1986 a gente teve o filme de Sexo, Drogas e AIDS, já de Nova York. E muitos dos assuntos hoje que a gente vê por aí na nossa tecnologia pela internet, né? Está muito aberto para a gente consultar ou se informar. Na educação brasileira, os temas transversais foram recomendados inicialmente pelos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, acompanhando a reestruturação do sistema de ensino. O documento de 1997 foi a primeira referência oficial dando legitimidade às questões relevantes da sexualidade, através do tema transversal dessa maneira, mencionada em 1990. O Brasil participou de uma conferência em nível internacional, uma conferência mundial de educação para todos na Tailândia, convocada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e o Banco Mundial. Nessa reunião prevaleceu os assuntos referentes à educação, a aprendizagem para todos, tornando-se universal a educação fundamental, e assim aumentando as possibilidades de conhecimento para crianças, jovens e adultos. Assim, considerando o momento pelo qual o país passava na educação, o Ministério da Educação e do Desporto criou um plano decenal de educação para todos, que veio a contribuir com todo o processo voltado para as escolas de educação fundamental, se comprometendo com a qualidade e avaliação dos sistemas escolares, também persistindo em seu constante aperfeiçoamento, adequando os parâmetros para uma educação curricular, capacitada a estimular as ações educativas do ensino obrigatório, melhorando assim o nível de aprendizagem escolar e priorizando o ensino fundamental. Na BNCC, ou Base Nacional Comum Curricular, dentro do contexto histórico de pressupostos pedagógicos, na parte diversificada, aponta a orientação sexual como um dos temas transversais. Houve uma mudança de nomenclatura para temas contemporâneos transversais, agregando uma forma integrada e complementar aos estudantes para um maior entendimento da sociedade em que vivem. Na sequência, houve ampliação das temáticas e seguiu com a obrigatoriedade pelas diretrizes curriculares nacionais, a DCN. A última mudança acompanhada diz respeito à fundamentação legais dos atuais temas. Nessa ocasião, a ética e a cidadania eram os eixos orientadores da educação, e esse empreendimento representou um primeiro esforço de implantação oficial dos temas transversais no currículo da educação básica. Para Moreno Apu de Almeida, 2007, uma das mentoras desses temas, advertiu que os temas contemporâneos transversais deveriam ser os eixos estruturadores do currículo. As disciplinas curriculares deveriam girar em torno deles, tornando-se instrumentos de desenvolvimento da capacidade dos estudantes para pensar, compreender e manejar o mundo. Iniciamos agora sobre sexualidade na infância, mais especificamente, fragmentado para os anos iniciais do ensino fundamental. Um bom livro a recomendar para tratar mais ludicamente com as crianças até os 11 anos, então, como eu já citei anteriormente, é o Gogô de Onde Vêm os Bebês, da pedagoga Caroline Arcari. Ela trata com um diálogo verdadeiro, de forma lúdica, com conceitos fundamentais sobre a origem dos bebês, sem deixar os valores importantes sobre respeito, consentimento, privacidade, maturidade, prevenção da violência sexual, prevenção do abuso sexual com o público infantil. Ela conta a história de uma cegonha, a cegonha Gogô, que é uma cegonha muito sabida, e dessa forma lúdica ela explica às crianças sobre a educação e sexualidade. As ilustrações são de Isabela Santos, que trata esse tema nascimento passando pela sexualidade,
com imagens de teor realístico. E ali ela coloca os tipos de partos existentes, as relações sexuais, as diferenças de carinhos, o abuso sexual, a anatomia do corpo masculino, do corpo feminino, entendendo assim a criança o próprio corpo. Dá para perceber que também tem uma interdisciplinaridade com conteúdos de ciências. É uma literatura de educação infantil na construção de referência das crianças. Quero finalizar dizendo alguns argumentos sobre o trabalho da educação em sexualidade, que ele coopera muito significativamente para o desenvolvimento físico, psicológico, social e cognitivo de crianças e adolescentes, para a implementação de políticas públicas que garantem os direitos de cidadãos e cidadãs. E a escola tem esse papel muito importante, desde os parâmetros curriculares nacionais da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular de 2017, a própria OMS, onde a sexualidade possui indicador de qualidade de vida, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que ressalta a conversa sobre sexualidade na escola como uma questão de direitos em vários documentos nacionais e internacionais, dos quais o Brasil faz parte. Então, o livro ele está alinhado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, imagens de nudez, inclusive, mas é alinhado com o Ministério da Justiça, como cunho informativo e educativo. Quero dizer também que todos os tópicos apresentados na disciplina foram tópicos importantes para reflexão e para prática pedagógica. E só lamentar porque o tema transversal de educação sexual na escola onde eu fiz o meu estágio, eu não pude contribuir porque a escola pediu para se adaptar ao PPP deles, o Plano Político Pedagógico da escola, e do qual não contemplava no momento essa disciplina ou essa inserção, Talvez pudesse fazer por via de disciplina de ciências ou outras, até com ensino religioso na questão do respeito e tudo mais, identidade, só que não foi aceito. Então, pratiquei em todas as outras disciplinas, e deixamos de fora e apresentamos esses trabalhos para a professora aí durante o semestre. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.